Qual é, pessoal? Tudo bem? Estamos nesse cenário aqui maravilhoso, no Córrego da Prata, porque vamos conversar com ela que é cria daqui do lugar, nascida e criada e se formou doutora advogada morando aqui no Córrego da Prata. E hoje ela é candidata a vereadora aqui no município do Carmo. A galera da Prata já tá ligado que eu tô falando, né? Doutora Aline Lima. É isso aí, tudo bem, Aline? Boa tarde, Thiago, tudo bem? Estou muito feliz da gente estar gravando logo aqui nesse cenário, nesse paraíso. Aline, nascida e criada aqui? Nascida e criada aqui Conta na um pouquinho da sua história, só para quem não te conhece ainda, saber quem é a Aline. Sim. Então, Thiago, eu tenho 27 anos, nascida, criada e moro aqui, exerço a minha função como advogada aqui na Prata. E vir hoje como candidata, para mim é um grande orgulho, representando o meu lugar, né? Para quem me conhece sabe a trajetória de estudo, a trajetória de família, conhecida como a neta do seu Joaquim Lima, a filha do Aguiar, a sobrinha do Wilson, a irmã do Dudu, a filha da Francisca. Se eu esquecer minha mãe, ela vai ficar brava. Uma vida simples, desde sempre, criado com muito pé no chão. O meu pai, ele faleceu quando eu tinha 11 anos. E ficou eu e minha mãe. Família muito grande, mas assim, dando suporte, mas cada um vivendo a sua vida, cada um com seus problemas. E você morar numa zona rural, que eu moro até hoje num sítio. 2 mulheres sozinhas para tocar um sítio, com criação, com tudo, sem deixar de estudar. E então, assim, hoje eu olho a trajetória, ser advogada, ter formado, eu me sinto orgulhosa, me sinto assim, privilegiada. E sempre foi muito difícil, né? Estudar, conseguir fazer faculdade, formar. O incentivo, né, das pessoas, da família, você consegue. Como a gente também escuta, você não vai dar em nada. Quem ela pensa que é, né? Enfim, sozinha, porque você imagina 2 mulheres tendo que cuidar de tudo. Para você ter noção, eu e minha mãe, a gente era que pegava a roçadeira e roçava o quintal, tinha que arrumar água nascente, a gente subia morro acima para ir lá arrumar, coisas do tipo. E eu me mantenho dessa forma. Hoje, a gente lá com o sítio, se precisar cortar um capim, tratar de vaca, o pessoal de vez em quando vê passando, bota de borracha, calça, toda suja, às vezes acontece. A gente é poupa toda a obra, entendeu? Assim, porque eu fui criada dessa forma, então para mim é natural, é normal e é motivo de orgulho. Não tenho vergonha de falar, nem de ser vista dessa forma. Eu acho que dizer o contrário é como se eu estivesse negando a minha origem, né? E aí, Aline, você se formou, hoje é advogada, exerce sua função aqui no Córrego da Prata. O que te motivou a entrar na política, ser candidata a vereadora? Você nunca concorreu, a primeira vez, né? Não, primeira vez. O que te motivou a fazer isso? Então, Thiago, no direito, a gente estuda muito como que as coisas funcionam por trás, né? A criação das leis, a competência de que órgão atuar em determinada área. Então, assim, está muito vinculado a como as coisas funcionam nos bastidores, né? E acaba que te traz o interesse em assistir noticiário, procurar por que aquele caso foi assim, o cenário nacional. Eu sempre fui a curiosa, procurar saber como que as coisas funcionavam e tudo. E politicamente, assim, o meu interesse surgiu a partir do momento que eu entrei no exercício da função em si, porque a gente lida muito com setores da prefeitura. Então você vê certas deficiências, certas coisas assim, poxa, podia ser diferente, isso daqui ia facilitar a prestação de um serviço mais eficiente. Então, assim, é uma coisa que foi surgindo naturalmente. Aí eu entrei na Associação de Moradores aqui de Córrego da Prata. Você faz parte da associação? Por conta da candidatura, eu tive que me desligar, sim, né? Que está previsto no estatuto essa questão. Só que, assim, até então eu fazia parte da Associação de Moradores. E você encara uma realidade por trás, assim, do que o lugar precisa e o que você pode fazer, correr atrás de uma solução para um problema.
Então, assim, me trouxe o interesse pela coletividade. O que a gente pode fazer para melhorar? Aí você escuta de um, conversa com o outro, um te procura para reclamar de uma determinada coisa, aí você leva para uma reunião, você tenta buscar uma solução para aquilo. O que a gente pode te ajudar nesse momento? Então, foi uma coisa assim, gradativa, sabe? Tem a ver com a formação, tem a ver com o meu trabalho no dia a dia, tem a ver com a minha atuação na associação, onde no exercício da função com os anos trouxe uma certa visibilidade. E aí veio o ano político, 2024. Aí eu andando na rua, conversa com um, conversa com o outro, que eu sou assim, vai no mercado, vai no bar, passa por um mexe e tudo. Aí a pessoa começou a falar assim, você tem perfil para vereadora, por que você não vem? Eu falei assim, não, gente, eu não sirvo para isso não, eu não tenho essa maturidade política para isso não. Gosto até de conversar, independente de partido ou qualquer coisa, de candidato, eu sempre gostei de discutir, saber o que a pessoa acha daquilo, qual que é a opinião dela e tudo, e sempre soube respeitar nesse sentido. Aí um grupinho de pessoas num determinado lugar, não, você tem que vir, que não sei o quê. Eu falei assim, não, gente. Não, eu não tenho, eu acho que eu não levo jeito pra isso não. É a impressão de vocês achando que eles estavam brincando e tudo. Aí vem o então candidato a prefeito que eu tô apoiando. No dia eu atravessando a rua para abrir o escritório. Aline, deixa eu te fazer um convite. Pode falar o nome dele, Aline. É o Samuel do Romão, né? E o vice Drimel. Aí eu atravessando a rua, vem Samuel. E falou assim, Aline, você já pensou em ser candidato? Você não aceitaria o convite, não? Aí eu assim, gente, como assim? E tudo na mesma semana da conversa do pessoal. Ó. Falei assim, gente, não. Eu falei assim, Samuel, eu te agradeço o convite. Eu tenho que pensar por conta da minha profissão, do meu trabalho. Aqui politicamente sempre é muito acirrado, então eu tenho que ter esse cuidado, né, para não prejudicar minha carreira. Mas aí eu, conversando em casa, eu cheguei e contei. Eu falei assim, olha, se for da sua vontade, se você quiser, a gente te apoia, minha mãe, esposa. E aí eu retornei o contato, falei assim, Samuel, tô dentro. Legal. Gostei da ideia. E eu vi uma pessoa muito leve, muito positiva, muito simples de você lidar, e isso anima a gente a estar do lado da pessoa. E aí essa galera que estava falando com você, Aline, por que você não vem? Por que você não vem? Quando souberam assim da sua candidatura? Vieram até a mim para falar assim, tamo com você. Que legal. Olha, tô muito feliz, eu acho que vai dar certo e tudo. E assim, isso impulsiona a gente, anima demais. É o combustível que a gente precisa nesse momento, entendeu? Apesar de ser a primeira vez, eu acho que isso é uma vantagem. Eu não vejo como assim, você é imatura, você de repente está sendo inocente. Tem um pouco, eu reconheço. Só que isso é bom porque pelo menos você não chega livre de certas manias, certos vícios. Perfeitamente. Você vai aprendendo com o tempo. Quando você coloca uma pessoa que ainda nunca foi candidata e nunca também não é um político profissional, Sim. A palavra mudança encaixa direitinho. Perfeitamente. Né? Não, e é justamente o que eu conversando com as pessoas, eu gosto de perguntar, o que você está achando? O que você acha que precisa mudar? Conversar, né? A gente precisa de mudança. Se você conseguir ser candidata, a galera tá assistindo aí, gostou, fala assim, pô, vou dar um voto lá na Aline. E você conseguiu, legal. Tem assim um ponto que mais te chama a atenção no município do Carmo, o que você gostaria assim, de trabalhar primeiro? Estamos com uma visita ilustre aqui, passando aqui. Saúde. Eu acho que vem em primeiro lugar em qualquer tópico. Eu acho que assim, a gente centralizar, descentralizar, oferecer mais serviços aos distritos, uma maior estrutura ou assim, mais especialidades de médicos, um conforto, não digo nem conforto, é questão de necessidade,
de repente mais um carro no posto de saúde. São coisas assim que eu conversando com as pessoas, não só aqui no distrito de Córrego da Prata, mas também em outros lugares que eu tenho visitado, como Porto Velho, a gente vê a necessidade de acordo com o que a gente escuta das pessoas. E a gente faz o diagnóstico dos problemas assim. Não estou tirando da minha cartola, né? Conversando, a gente identifica. Então, assim, uma atenção maior aos distritos, por serem afastados do centro. Por exemplo, numa situação onde você precisa de um socorro imediato, a gente fica a 20, 30 minutos do centro. O SAMU costuma demorar muito para vir aqui. Se tivesse pelo menos um enfermeiro ou algum técnico de enfermagem que pudesse prestar uns primeiros socorros, eu acho que isso faria diferença. Isso não só no Córrego da Prata, mas outros distritos em outros também. distritos, porque é uma deficiência, é uma coisa que há necessidade de melhorar, adaptar, ver como que a gente consegue colocar isso na prática. Porque não adianta nada eu colocar uma coisa que não é viável como plano de governo. Então, assim, a gente tem que ver o que pode ser adaptado aí para melhorar e botar isso em prática. Entre outros pontos que a gente conversando com as pessoas, a gente consegue identificar. A educação tem as suas... Hoje em dia eles falam muito no ensino em tempo integral, né? Só que eu me lembro da minha época de ensino fundamental e ensino médio. Cara, como que é difícil você manter um aluno atento? Sim. Em X horas por dia. Então eu acho que assim, seria interessante inserir nos períodos que tem de oficina, no ensino em tempo integral, atividades até mesmo fora do ambiente de colégio. Hoje em dia a gente tem atividades artísticas, alguma aula de algum instrumento, alguma prática esportiva. A questão do colégio de tempo integral, deixar bem claro que às vezes a pessoa fica, né? O colégio de tempo integral não é que as pessoas vão estudar as matérias de 7 às 5. Sim, mas sim. Implementar o esporte, artesanato, arte cênica, tudo dentro desse horário. Exatamente. Só para a criança não ficar assim, o tempo inteiro dentro de uma sala de aula por X horas. Eu acho que assim, eu me coloco no lugar da minha época de colégio. É difícil você manter uma criança atenta esse tempo todo. E assim, uma oficina de profissões também, você levar profissionais de determinadas áreas para conversar com as crianças, para incentivar uma escolha de uma profissão. E ao mesmo tempo você está tirando essas crianças da rua. Sim. Né? Sim. Também é chegar em casa meio-dia, ficar esperando os pais chegar só 6 horas da tarde, né? Não, sim, esse tempo ocioso aí que às vezes, o que eu vejo o tempo integral como um ponto positivo, principalmente também na faixa etária da creche, é que possibilita as pessoas, a pai e mãe, trabalhar com a cabeça mais fresca, sabendo que está num lugar bem cuidado. É interessante? Mas assim, eu acho que você tem como agregar, você tem como melhorar o sistema do ensino em tempo integral, adicionando essas atividades. E de repente você consegue alguém do próprio lugar como um voluntário. Tem muita gente que às vezes trabalha tem uma segunda profissão ou tem um hobby que de repente poderia ser um instrutor dentro do colégio. Antigamente aqui no Colégio da Prata tinham amigos da escola que eram pais e também colaboradores que de alguma forma prestavam algum tipo de serviço, alguma coisa dentro do colégio. A minha mãe era uma amiga da escola. Às vezes precisava de acompanhar uma turma em um determinado lugar. Esse pai ia como amigo da escola. Qual o nome da sua mãe? Francisca. Dona Francisca, aquele abraço, tá? Ela vai ficar toda boba. Então, assim, tinha consultório dentário dentro do colégio na época. E o dentista era amigo da escola. Poxa. Vinha um médico na época fazer palestras, era amigo da escola. Então, assim, as pessoas são solidárias. As pessoas têm o mesmo intuito de ajudar no desenvolvimento das crianças e ajudar, de repente, o poder público. É só você filtrar e você aproveitar dessa ajuda e agregar no ensino, né? Outro ponto que eu acho muito importante, que assim, tem que ser dada atenção pelo poder público, de forma geral, às crianças e os jovens.
projetos que qualifiquem, que tirem esse tempo ocioso das crianças na rua, que insiram ela em atividades que vão agregar no desenvolvimento delas. Então, assim, coisas que, às vezes, dentro dos bairros, dentro do distrito, você consegue desenvolver, você consegue ter voluntário, você consegue botar em prática. Até mesmo o esporte, né? Sim, principalmente o Sim, esporte. Eu sempre adorei jogar bola, jogar handball. Eu era aquela menina que estava no meio da molecada lá jogando futebol, no campo. Eu fugia até do colégio para ir jogar bola no campo. Nossa, muito. Não, assim, não dá aula. E aqui na Prata tem um campo maneiro, né? Bonito, Tem um campo muito bom. E que é cuidado pela própria comunidade. É o pessoal que joga bola é que faz a limpeza do campo, que corta a grama. Um exemplo de como que a própria população, o próprio lugar ajuda a desenvolver as atividades. Hoje, a gente tem um campeonato que está rolando aí no distrito, nesse mês agora, se eu não me engano, agosto, setembro, onde está sendo desenvolvido por pessoas do lugar, entendeu? Tem pessoas de fora que estão ajudando, vem time de fora. Eu acho que assim, antigamente no colégio eles levavam a gente para tudo, tinha os jogos, eu acho que eram jogos estudantis no Carmo, que a gente botava aquela criançada toda no ônibus e ia jogar handball, futsal lá no Carmo. E pra criançada do distrito, né, que às vezes é bem do interiorzinho, quase não vai no centro, é um evento, né? Sim, não, pra gente era uma excursão. Um festival. Era festa. A gente passava o dia inteiro pra lá, lanchava, brincava e era muito bom. Claro que na vez que a gente levou uma coça. Eu acho que, se eu não me engano, a gente foi 11-1. No handball. Mas assim, valeu, todo mundo voltou. Sim. Que vale a experiência. Mas assim, muito bom. Muito bom. E os jovens, as crianças, são o nosso futuro, né, Thiago? Então, assim, qualquer investimento, qualquer suporte vai refletir lá na frente. Eu digo que eu sou um exemplo, porque eu sempre adorei atividade esportiva. Eu adoro pedalar. Agora eu comecei a fazer prova de tambor e baliza a cavalo. Tu anda a cavalo, né? Tô aprendendo. Tô caminhando. E assim, faz um bem fora de série. Além de ser uma atividade esportiva, é uma atividade física. Você tá pensando em competir? Eu já fiz até algumas provinhas. Que é isso? Olha aí, um Amazonas, cara. Mas é muito bom. E a gente tem cientificamente provado que o benefício da prática de atividade esportiva envolvendo cavalo, que é a ecoterapia, né? Inclusive que é uma das propostas. Você inserir esse tipo de atividade nessas oficinas com as crianças. Trabalho com as crianças especiais, que assim, tem que ter uma atenção maior, né, para você inserir ela, para você integrar ela dentro do ambiente com outras crianças. Tem coisas que a gente consegue desenvolver, é possível. Assim, só tem que ter alguém para elaborar as ideias e tem que ter apoio para você botar em prática. A gente sabe que não é um trabalho de uma formiguinha só, né, mas a gente tem que começar por alguma coisa. E eu digo que eu sou uma candidata com conteúdo nesse sentido. Aline, mas são sonhos, são ideias, mas começa assim mesmo. Sim. Né? A política que eu tenho tentado passar para as pessoas, o meu ideal é esse daí. O que a gente pode agregar? O que a gente pode fazer junto? Quando eu chamo as pessoas para uma parceria, é nesse sentido, porque para você pensar, você tem que pensar junto com o grupo, você tem que representar o pensamento de um grupo de pessoas. Para você elaborar e para você executar, você precisa da ajuda dessas pessoas. Então, assim, é uma parceria antes, durante e depois, né? Inclusive agora, né, Aline, com o Colecast aí, tá sendo gravado. Se ganhar, vai dizer, Aline, aquele papo lá. Não, com certeza, que fique registrado aí, a gente tem palavra. Tô brincando, mas com certeza é assim, mas é assim que funciona, porque hoje a internet te proporciona você entrar na casa da pessoa no horário que a pessoa melhor quer te ouvir, te assistir. Sim, né? Sim. Não que o porta a porta não seja importante, que os comícios não sejam importantes, mas na internet você consegue ouvir, entender, ver as propostas. E eu falo sempre para você que está em casa, galera,
independente de A, B, C, você tem que analisar o candidato que você vai votar. Eu tive aqui conversando com o Sérgio Ramos, vou falar o nome dele, que eu sei que ele não vai se... Ele não é candidato a nada, ele é um baita engenheiro, um cara sensacional. O corte dele teve uma visualização no Instagram absurda. Sim. E ele falou algo legal. Não estamos mais na época de votar por causa de tapinha no ombro. Entendeu? Não tem como mais, cara. Se você tem que fazer uma cirurgia, você não vai pegar o seu melhor amigo para te operar. A não ser se ele tiver uma formação, experiência e tudo mais. Sim. Porque você vai escolher o quê? Alguém que é profissional no assunto. Então, para tomar conta do seu município, entendeu? Da sua cidade, do seu distrito, do seu bairro, você tem que apontar um cara que você fala, pô, esse aqui é bom. Sim, ele tem capacidade, ele tem qualificação para aquilo ali. É importante até a gente saber, qual que é o trabalho... Você consegue identificar qual que é a importância de um vereador? Pois é. Você tem que saber qual que é a importância, o que ele faz, para você ver quem que é mais adequado para ocupar aquele cargo. Uma coisa que quase não fala, né? Assim, legal os projetos e tal, mas a principal função de um vereador hoje é fiscalizar. Exato. O que você falou, se está tendo médico, se está tendo um carro para estar ali para atender caso você passe mal, se tem merenda na escola, não é? Se o pronto-socorro lá no hospital tem um plantonista. O vereador, para trabalhar, fiscalizar, ele não precisa de ninguém. Não. Ele só precisa ser eleito, né? Ele não precisa de, vou levar o projeto na Câmara, que eu vou amanhã visitar uma escola. Ele não precisa disso. Não. Só depende dele. Sim, projetos ele precisa do apoio do restante da Câmara. Mas vejo como um dos principais. O fiscalizar é por conta e risco dele. E assim, o serviço público, um dos princípios da administração pública, agora falando um pouquinho como advogado. Lógico. É a eficiência. A eficiência. Como que você alcança um serviço público mais eficiente? Cobrando, fiscalizando, participando. Então, assim, aí eu vejo a importância de você ter uma pessoa representando o lugar. Certo? Legal. A pessoa vai estar aqui, vai estar vivenciando aquilo ali no dia a dia, conhece todo mundo, conhece a realidade do lugar. Então, assim, ela vai levar, aquilo ali não tá legal, eu vou levar aquilo ali, vou ver o que a gente pode fazer. E nessa hora a gente tem que contar com a ajuda do povo também, porque são os maiores interessados, né, na eficiência do serviço público. É a gente, né, porque nós somos povo, né? Perfeitamente. Então, eu acho que uma das coisas que um vereador tem que ter, prefeito, político de forma geral, é empatia. É você se colocar no lugar do outro. Dependendo da situação, eu não tenho a mesma perspectiva de vida, não tenho a mesma experiência, não passo por aquele tipo de dificuldade. Tudo bem, ótimo. Mas e quando chega até você uma pessoa com um determinado problema? Você tem que ter a capacidade de você se colocar no lugar dele para você ver que realmente é necessário uma atitude, realmente ele está precisando de um apoio. E isso daí, como ser humano, a gente tem que ser empático, a gente tem que se colocar no lugar do outro. E eu aprendi isso muito na minha profissão também. Então, assim, você às vezes identifica um sentimento na pessoa, uma frustração, uma vontade de falar alguma coisa, que está precisando de alguma coisa no olhar. Assim, eu acho que um dos critérios para você como vereador, é você ser empático, humano, você ser acessível. Às vezes assim, eu vou votar em fulano porque ele é simpático. Tudo bem, faz parte, você tem que ser educado, cumprimentar as pessoas e tudo mais, mas não é só isso. Que capacitação que ele tem lá para me representar, né? Como advogado, eu acho certas coisas tão complexas às vezes, montar um projeto de lei. Já para mim, que sou advogado, já é complexo. Aí eu imagino para uma pessoa leiga ao extremo, né? Então,
A não ser, tudo bem, o colega entrou, ele não tem uma formação e tudo mais, mas ele tem vontade, ele no mínimo ele tem que se qualificar. Sim. Ele tem que procurar um curso de administração pública, de como que funciona isso, como funciona aquilo ali, para você acompanhar os tempos de hoje. Porque hoje em dia tudo gira em torno de tecnologia e tudo tem que ser muito minucioso, né? Até porque a máquina pública é que está em jogo, né? Às vezes é um projeto que vai influenciar em N famílias. Então, assim, acho importante, não é desmerecer a quem não tem. Só que eu tenho que falar do que eu tenho de diferente. Perfeitamente. Né? Então, assim, não quer dizer que a gente é melhor do que qualquer um. Só que tem esse diferencial. E caso você ganhe, você se sente preparado. Sim. Isso é Sim, importante. óbvio que a gente vai enfrentar grandes Vai dificuldades. amadurecer lá dentro e tudo mais. Sim, Uhum. mas a pessoa que tem a mente aberta, ela consegue se não assim adequar ao cenário, né? Ela tem que conseguir se adequar. E é aquela coisa, Thiago, elegeu o vereador, ele tá lá. O poder tá na mão do povo. Se você não gostou da atuação daquele ali, se você não achou que te agrada, que não trabalhou, daqui 4 anos, vem de novo a eleição. Não é à toa que a gente tem eleição de 4 em 4 anos. Então, assim, vamos dar oportunidade pro outro. Hoje, eu sou o outro, o novo, que está se propondo a trabalhar pela coletividade. Mas daqui 4 anos, tomara que tenham outras pessoas novas, jovens, com novos ideais, com outras formações para entrar. Se a galera gostar do seu trabalho 4 anos, vamos renovar. Com certeza. Vamos votar de novo. E esse é o objetivo. A gente tem que levar para a política a vida da gente e o trabalho da gente. Quem me conhece sabe do meu potencial. Quem não me conhece, fica à vontade também para fazer perguntas, para conhecer, fazer uma roda de bate-papo, que eu acho isso muito bom. Assim, você trocar ideias, conhecer as pessoas. E um bom político é um bom ouvinte, tem que ser, né? É uma pessoa que seja acessível, que seja capaz de ouvir o outro. É principal. Como que eu identifico um problema, como que eu ajudo alguém se eu não paro para conversar com aquela pessoa 5 minutos no portão da casa dela ou pendurada na porta do carro dela? Acontece, é isso daí. Isso aí. Entendeu? Cara, esse é o intuito do Colecast, cara. É trazer para você informações, pessoas que estão vindo como candidatos, pessoas que têm dom, talento. Inclusive, se você quiser participar do nosso Colecast, tá aqui, ó. É só mandar um direct para nossas redes sociais e com certeza você vai vir aqui bater um papo conosco. Aline, dá um recadinho então para a galera do Carmo, a galera que está te assistindo até agora. O que pode esperar de você? Muita força de vontade para trabalhar, uma cabeça voltada ao coletivo, ao bem-estar da população, que é o que a gente está carente. Um dos motivos de entrar na política é não me sentir representada, seja por ser jovem, seja por ser mulher, seja por morar num lugar pequeno, na zona rural. Eu não me sentia representada. Então, assim, eu estou me propondo a representar o meu lugar, a representar o meu grupo e eu preciso desse apoio, eu preciso dessa parceria. É o que eu falei antes, durante e depois. Parceria, eu acho que é isso. É igual casamento. Até que a morte os separe e eu conto com a sua ajuda com o seu voto. Deixa aí também o seu Instagram e o seu número. Pode botar aí o número de campanha e o seu Instagram. Então, o número é 45097. O meu Instagram é doutora.aline.lima.97. 45097. Vou colocar aqui embaixo aqui, ó. Beleza? Aline, muito obrigado por esse bate-papo. Espero que você tenha ficado à vontade. Inclusive, você que escolheu o cenário. Não, eu pensando, gente, onde que pode ser esse bate-papo? Falei assim, no escritório, em casa. Falei assim,
Já sei, um lugar que representa minha infância, minha adolescência, a vida tudo, adulta, meu lugar. Vamos gravar na cachoeira, Thiago? Muito bom. E se você for até agora, você desculpa aí pelo ruído, mas é o mal necessário. É. A gente geralmente finaliza fazendo um colezinho. Assim, ó. É uma manobra. Faz assim e assim, ó. Valeu! Valeu!